Olá? Não, eu acho que tá bom, né? Aqui a voz, não tá bom? Né? E aí eu não sei, já estão o pessoal que está online, está nos escutando? Estão? Laura, Michele, já estão online? Sim, te escutamos bem. Oi! Então, Olá. oi, Michele. Laura, não vejo vocês, mas enfim. Ah, aqui? Ah, desculpa. Fiz tudo errado. Vamos começar de novo. Bom, então, obrigada. Queria agradecer a presença de todos no evento hoje, então, primeiro dia útil, né, de outubro, e a gente, então, começa esse mês que é tão importante, né, de conscientização aí na luta contra o câncer de mama, né, com 3 palestras de pessoas muito engajadas, né, com o tema, e mais do que isso, que fazem parte, eu acho, da nossa história, né? Então, eu queria agradecer agora também demais as 3 palestrantes. A gente vai ter a primeira palestra da doutora Eliette Canella. Eliette é uma referência anterior ao IDOR, muito anterior ao IDOR, né, em relação a toda a investigação, né, de alterações, digamos assim, de patologias mamárias, né, aqui na Rede DOR. A Eliette, ela é do Colégio Brasileiro de Radiologia, coordena o nosso centro de mama do Quintadori, também aqui do Centro de Imagem, né? E é uma querida que vai falar para a gente sobre rastreamento do câncer de mama. Logo depois, a gente vai ter a doutora Laura Testa, que é médica e pesquisadora da USP, né, do ICESP, e também médica da Oncologia DOR e pesquisadora do IDOR na área também, né, de câncer de mama, e que vai falar para a gente o meu resultado deu positivo e o que eu faço agora, né, falar um pouquinho sobre os tratamentos. E, por fim, mas não menos importante, né, a Michele, que é a nossa Michele Atioli, a Michele recém-doutora também na área de acolhimento, e vai falar para a gente um pouquinho, só um minutinho, para minha cola aqui, do título da minha. Vai falar, recebi o diagnóstico positivo e agora? Desculpa, a Laura vai falar sobre quais os tipos de tratamento e a Michele recebeu o diagnóstico positivo e agora? Então, mais uma vez, queria agradecer demais as 3 palestrantes, a presença de todos, a organização de todo mundo. Débora, em nome desse agradecimento, queria agora aqui, já antes mesmo de começar a palestra, a Débora vai trazer aqui uma homenagem simbólica que eu entrego aqui para a doutora Eliette, mas com as flores da cor, né? Todos nós, depois de um domingo colorido, cada um com suas cores, sem a gente pensar nisso, hoje a cor é rosa. A cor é rosa e, a partir de agora, esse mês, a cor é rosa. Michele e Laura, espero que vocês estejam recebendo aí também as mesmas flores, com o mesmo... Pena que eu não estou aí para dar um beijo e um abraço, mas sintam-se abraçadas e bastante roseadas aí. Obrigada. Beijo. Odiadas rosas, sei lá se a gente pode dizer isso. Professora de português que pode corrigir, mas eu inventei agora, né? Hoje pode. Obrigada. Beijo. Então, boa noite a todos. Bom, aluno é aluno em qualquer lugar, né? Todos sentam lá no final do corredor, né? Se ainda tivesse uma pilastra, ainda sentariam atrás da pilastra. Então, eu convido a quem quiser espontaneamente ocupar aqui, né, os locais da frente, para que a gente troque um pouquinho de calor, passando essa pandemia que tínhamos que ficar tão longe um do outro. Vamos ver quem se habilita. Então, vamos começar, porque são 20 minutos, e eu sempre preparo uma palestra grande, eu não consigo ficar tirando assim muitos slides. Passa para esse aqui, por favor. Já para o terceiro? Passa para o terceiro. Aqui tem a minha apresentação. Tá bom, pode passar. Isso, vamos lá, pode passar. O segundo, já vi que é só o título. É porque online tem essas coisas que são mais demoradas. Pode passar, por favor. Pode passar.
Isso aqui não há conflito de interesse, né? Eu estou aqui na rede há muito tempo, mas o que eu vou falar é o que eu falo em qualquer palestra. Não tenho vencimentos extras para vir falar aqui para vocês. É de coração aberto mesmo, pode passar. E aí eu tenho 2 objetivos: esclarecer alguns conceitos sobre câncer de mama e mostrar alguns resultados lá do Hospital Quinta d'Or dos nossos Outubros Rosas de 2020 e 2021. Por favor. Eu tenho como passar aqui? Facilita, né? Ok. Muito bem, nós estamos falando de uma doença da mama que é particularmente importante por conta da frequência. Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele, através de registros hospitalares, ele faz uma previsão, uma estimativa do número de casos. Essa publicação geralmente é bianual, e para esse biênio aqui, né, de 20, 21 e 22, foram estimados 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. A taxa bruta é de 4,374 para cada 100 mil mulheres. Então, é uma doença que tem uma certa prevalência. Porque não está gostando. E aqui é para mostrar, no nosso estado são esperados 9.150 casos novos. Em termos taxa bruta, o Rio de Janeiro é praticamente o estado de maior prevalência dessa doença. São Paulo, vocês veem ali 18,28, mas o tamanho não é proporcional. Nossa população é muito menor em relação à população de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro, só para a cidade do Rio de Janeiro, são quase 2 mil casos. Cidade, o estado, 9 mil. Um outro conceito que eu queria falar para vocês, o que é grupo de risco? Então, grupo de risco é um conjunto de fatores que vão colocar aquela mulher, aquela pessoa, no grupo que tem maior possibilidade de desenvolver aquela doença. Por que eu acho importante que a gente saiba esse conceito? Porque, às vezes, eu converso com uma paciente e ela fala assim, minha história familiar é muito pesada. Tá bom, qual é a sua história familiar? Minha mãe teve câncer de mama. E aí a gente faz a perguntinha-chave. Qual a idade que a sua mãe teve câncer de mama? Com 77. Não. A mulher, conforme a gente vai vivendo mais, a gente vai tendo maior probabilidade de desenvolver doenças malignas, que também são doenças degenerativas. E, obviamente, nas mulheres, o principal é mama. Então, eu quero mostrar bem para vocês quais são os fatores que colocam as mulheres no grupo de risco. Nós dividimos em fatores familiares e fatores pessoais. Os fatores familiares, então, são mulheres com parentes de primeiro grau. O primeiro grau é mãe ou irmã. A mãe tem que ter o câncer nessas condições, na pré-menopausa. Mas eu não sei a idade que a minha mãe entrou na menopausa. A gente não sabe mesmo, até porque antigamente não se conversava sobre isso. Então, considera-se 50 anos. Então, uma mãe com 77 anos, embora 77 anos praticamente as pessoas não são mais tão idosas quanto antigamente, é considerado já o câncer que não faz parte do risco genético, ou seja, teoricamente, não estaria ligado a uma herança familiar. Câncer de mama bilateral em qualquer idade, aí já é diferente, e câncer de ovário em qualquer idade. Então, essas são as condições clínicas que colocam a mulher num grupo de risco. São condições que a gente pode perceber na anamnese, na consulta médica. Mulheres com parente primeiro grau com mutação genética, que aí elas foram testadas por algum motivo, e mulheres com história de câncer de mama masculino na família, e aí não precisa ser parente de primeiro grau, pode ser até um tio, tanto do lado paterno quanto do lado materno, que é outro mito também. Só serve se for do lado materno, não. Nós somos metade nosso pai e metade nossa mãe. Então, a gente recebe 23 cromossomas de cada um, então a herança, se vem do lado paterno, também pode nos afetar. Aqui é só para mostrar para vocês essa mutação BRCA1 e 2, que são as mutações mais responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de mama familiar e está presente em 5 a 10% dos casos, né? Em 5 a 10% da nossa população feminina.
E quais são os fatores pessoais que colocam aquela mulher no grupo de risco? Então, são mulheres que tiveram um tratamento de radioterapia no tórax entre 10 e 30 anos. Então, por exemplo, mulheres que tiveram linfoma lá na adolescência ou já na idade adulta, que sofreram algum tipo de radiação. Essas mulheres, realmente, o risco aumenta. As próprias portadoras da mutação, porque eu posso não ter o câncer de mama. A minha irmã teve, a outra irmã teve, a família toda é testada, e eu fico sabendo que sou também portadora da mutação. Uma mulher que já tenha tido câncer de mama, essa já entra automaticamente no risco, e mulheres que tiveram biópsias que deram atipias, atipia, hiperplasia atípica, enfim, qualquer outra lesão que não chegou a ser câncer, mas tem algum grau de atipia celular, mostrando que aquela mama tem um desenvolvimento anormal. Existe prevenção? Bom, no câncer de mama, o que existe a gente chama de prevenção secundária. Nós não podemos evitar que a doença aconteça. A gente pode ter naquele grupo de risco uma vigilância maior, na população em geral, uma vigilância normal, mas não evita que a doença comece. Os pacientes falam assim, puxa, mas eu faço mamografia todo ano. Não, a mamografia não impede que essa doença se desenvolva. O que a gente pode fazer é isso aí. Um exame, no caso é a mamografia, que eu vou falar, que essa lesão seja detectada o menor possível. Quanto menor a lesão, maior a possibilidade de cura. Como prevenção primária na mama, e aí, assim, leiam bem, entre aspas, alguns tipos de cirurgia. Essas cirurgias ficaram muito famosas na época da Angelina Jolie, né? Mas essas cirurgias, basicamente, elas não garantem 100% de proteção. Por quê? Retirar as mamas todas na paciente que é de alto risco, a gente sabe que fica em torno de 5% a 10% de parênquima. O cirurgião mais hábil deixa isso, porque é impossível retirar a mama toda mantendo algum resultado estético. Então, essa medida, essa cirurgia que durante muito tempo foi dita como prevenção primária, hoje nós sabemos que não é. Então, o que nos resta? Nos resta um teste, um exame que possa detectar a doença na fase inicial. Ainda hoje, esse exame é a mamografia. Não existe um outro... mas e a ressonância? Não, a ressonância também pega, mas ela é para casos especiais. Eu estou falando aqui da população em geral, porque não há tempo de a gente entrar nos subgrupos. Então, nós temos o que chama-se rastreamento populacional e oportunístico e os benefícios, tratamento mais conservador e redução da mortalidade. Qual a diferença desses dois rastreamentos? O rastreamento oportunístico é aquele que a mulher tem oportunidade de fazer o exame e ela faz. Então, exemplo, paciente que tem seguro de saúde, a paciente que levou lá o filho para vacinar na campanha infantil, aí quem ia e tinha idade fazia mamografia, então tudo é oportunismo. E o rastreamento populacional, nós infelizmente não temos no Brasil, que é o que acontece em países que já têm isso muito desenvolvido, como Itália, como a Suécia, que é o próprio governo convoca aquelas pacientes de uma determinada faixa etária e a intervalos regulares para fazer a mamografia, e essas pacientes são cadastradas e sabe-se o que acontece com elas. Como é que é feita a mamografia? A mamografia é um exame de raio-x, é um exame que leva a radiação ionizante. Então, assim, o princípio é o seguinte, eu tenho aqui a ampola de raio-x, né? O raio-x vai ser gerado aqui, vai sair aqui por um orifício mínimo e vai atravessar o nosso objeto, que é a mama, e vai impregnar uma superfície que pode ter um filme ali dentro, que pode ser um detector digital para formar a imagem. Todo o exame é feito com duas incidências básicas, crânio-caudal médio lateral oblíqua e com a mama comprimida. Esse aqui é um exemplo de exame, uma crânio-caudal, mama direita, mama esquerda, mama direita, mama esquerda. Então, seriam duas visões da mesma mama, a visão crânio-caudal e a visão lateral. Aqui onde está o quadradinho para mostrar a vocês a lesão.
E aqui, por que a mama tem que ser comprimida? Né? A gente escuta assim, esse exame aqui, quem fez foi homem, quem inventou foi homem. Não, não existe uma maneira de radiografar a mama que não seja com compressão. Por quê? A mama ela é um objeto cônico, né? A gente percebe ali por aquele modelo muito interessante, ela é cônica. E aí o raio-x ele tem que atravessar. Para atravessar espessuras diferentes, a gente teria muita variação de dose e, consequentemente, uma imagem não adequada para o diagnóstico. Então, a compressão, a finalidade é reduzir a espessura da mama e uniformizar. Então, torná-la o mais uniforme possível. Com isso, eu tenho uma redução de dose. Às vezes, a paciente fala, mas nossa, esse exame aqui doeu muito, lá na clínica X não doeu. Então, pode ter certeza que não comprimiu a mama, porque a mama ela tem que ter uma certa compressão, aquilo é controlado, entre 11 e 18 kg-força, os aparelhos são regulados, então, realmente, o exame causa um certo desconforto. Então, os motivos, né, que eu expliquei para vocês, ela uniformiza, reduz a dose, enfim. Muito bem, fazer mamografia causa câncer de tireoide? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta o braço. Quem acha que é não? Todos votaram em branco? Todos anularam? Então, olha só, aqui é o maior desserviço que o legislativo fez para a nossa população, porque existe uma lei no Rio de Janeiro que é obrigada a usar protetor de tireoide. Gente, não precisa, tá? Essa lei não tem base científica, raio-x, feixe de raio-x não faz curva. Então, se ele é gerado aqui, ele vai praticamente linear, ele não vai fazer uma curva e, pegar a sua tireoide, vai fazer uma curva e pegar o seu joelho. Não, não é assim. Então, não precisa, muito pelo contrário. Está vendo aqui, olha, o feixe, ele é linear. No máximo, ele faz uma pequena divergência lá no final, mas ele não faz uma curva e vai atingir a sua tireoide. E aqui, olha, usando o protetor, pode acontecer do protetor projetar-se sobre a imagem e ter que repetir. Aí sim está tendo uma dose dobrada do exame. Então, não precisa. E aqui um dos últimos conceitos que eu queria passar para vocês, que é muito importante, a diferença entre rastreamento e diagnóstico. A nossa palestra é rastreamento do câncer de mama. O que é rastreamento? Rastrear uma determinada doença é aplicar um teste na população saudável, que não tenha nenhum sinal ou sintoma, ou seja, não tem nem queixa, nem alteração nesse corpo. Então, eu vou aplicar aquele teste para saber se aquele teste pode detectar alguma coisa que me indique que aquela doença está presente. Então, isso é exame de rastreamento. São mulheres teoricamente saudáveis que vão fazer esse exame. E a mamografia diagnóstica? A mamografia diagnóstica é um teste feito em indivíduos que já tenham algum sinal ou sintoma da doença, ou seja, ela já queixa de um nódulo, ou ela não queixa de nada, o médico faz o exame clínico e detecta alguma alteração, algum nódulo. Então, essa mulher, aí sim, ela vai fazer uma mamografia diagnóstica para confirmar aquela suspeita ou afastar aquela suspeita. Isso acontece com todos os exames complementares. Ou eu estou rastreando uma doença, ou eu estou diagnosticando alguma doença. Então, quais são as recomendações? Na população em geral, naquelas mulheres que não são de grupo de risco, existem duas recomendações. O Ministério da Saúde, ele fala que em até 2 anos, na população entre 50 e 69 anos. O Colégio Brasileiro de Radiologia, ele diz que deve ser anual a partir de 40 anos. Então, aparentemente, é uma divergência, mas o INCA, o Ministério da Saúde, eles ditam políticas de saúde populacionais. Então, no rastreamento populacional no Brasil, a faixa escolhida é 50 a 60 anos, assim como em diversos países do mundo, como a Itália, como a Noruega, como o Canadá, como a Inglaterra. Então, é mamografia em até 2 anos, nessa faixa, que é a faixa mais acometida de câncer de mama, 50 a 69 anos, e no rastreamento oportunístico, né, aquela mulher que tem a oportunidade de fazer, sem estar ligada a nenhum programa populacional, a partir de 40 anos. Eu,
particularmente, não sou de grupo de risco e eu faço a minha mamografia bianual. Eu acredito realmente, para quem não tem risco, o exame bianual é extremamente satisfatório. Aqui são as recomendações do Ministério e aqui o respaldo da publicação científica do CBR. Então, uma mais ligada ao populacional e outra mais a rastreamento oportunístico. Para as mulheres sintomáticas, não é da nossa palestra, não, mas eu coloquei aí aquela mamografia diagnóstica. A mamografia diagnóstica, das mulheres, ainda nas mulheres assintomáticas, na de grupo de risco pessoal, o que se considera anual, mulheres já tratadas de câncer de mama, iniciar 1 ano após o término do tratamento. Por risco familiar, anual, não antes de 30 anos, iniciar 5 a 10 anos antes da idade do parente que gerou o risco. Então, por exemplo, se a minha mãe teve câncer de mama com 42 anos, eu posso iniciar o meu rastreamento com 32. Se minha mãe teve o câncer de mama com 28 anos, eu não vou começar com 18. Eu vou começar sempre a partir de 30 anos. Atualmente, existe uma corrente que diz que deve começar com 25 anos, mas ainda não existe um consenso. Casos especiais são mulheres que vão fazer cirurgia plástica e, atualmente, as mulheres estão deixando para engravidar um pouquinho mais tarde, antes de fazer uma fertilização, que tem que tomar muito hormônio, também deve fazer uma mamografia. Então, aqui é para mostrar para vocês a mamografia. Olha só, estão vendo aqui? Eu ampliei bastante. Olha o nódulozinho, está vendo? Isso aqui deve ter 6 milímetros, 5 milímetros. Então, essa mulher, a possibilidade dela de cura é muito grande. Ali está o nódulozinho, a localização desse pequeno nódulo. Estão vendo aqui? Essa coisinha aqui, bem branquinha no meio, de como se fosse uma estrela. Percebem? Aqui um outro caso também muito sutil. Aqui é esse pedacinho distorcido, que só o olho mesmo acostumado vai ver. Então, são coisas mínimas e que é o que a gente consegue pegar atualmente. Aqui é para mostrar para vocês o recurso mais moderno ligado à mamografia, que é a tomossíntese. O que é a tomossíntese que nós temos lá no Centro de Mama do Quintadori, que a gente oferece isso para todos os pacientes? A gente adquire a radiografia da mama, ela é adquirida como se fosse uma fatia grossa, e o software vai fatiar essa mama de milímetro em milímetro. Vê se você consegue passar outra vez. Deixa eu voltar aqui. Voltar. Ver se ele vai. Porque é muito interessante. Notem que aqui vão aparecer uns pontinhos brilhando. Estão vendo que é um filminho? Vê se você consegue clicar em cima. Estão vendo que a imagem vai mudando? Ela vai ficando como se fosse mais borrada. É o filminho passando e aqui vão aparecer umas calcificações. É que realmente está muito longe. Clica de novo em cima dele. Eu mesmo passei. Enfim, é muito interessante, mas é um recurso muito difícil da gente mostrar em palestra, porque é uma sutileza, são lesões muito pequenas e o fatiamento é muito sutil, de milímetro em milímetro. Aquilo ali é onde está marcado, onde apareceu a lesão. Aqui, sim, das pacientes sintomáticas, não é o alvo da nossa palestra, mas eu resolvi colocar porque sempre gera uma pergunta. Então, são 3 grandes grupos. Alterações no exame físico, é a paciente que tem aquele nódulozinho que vocês estão palpando ali, independente da idade, aí ela vai fazer uma mamografia, espessamento, descarga papilar, ferida do mamilo, ali controle de lesões e outras situações. Por exemplo, às vezes a paciente vai fazer, quero fazer uma ressonância, vai fazer direto, aparece uma lesão, ela volta para a mamografia. Por que tem idade? Por que tem isso regulamentado? Porque mamografia é radiação ionizante, isso causa efeito biológico. Então, a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a irradiar as mulheres, aumenta a possibilidade de câncer induzido numa idade mais madura. Então, isso tudo é calculado, tem que começar na idade certa. O que eu vejo é vários médicos pedindo mamografia para a população em geral com 35 anos. Aí começa a irradiar todo ano, isso não faz sentido.
Existe um Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, ele é aprovado, né, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, e aqui no Brasil existe uma legislação para controle de qualidade. Esse programa do colégio existe há mais de 20 anos, e a partir de 2012 foi criado o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, que é obrigatório, todos os serviços têm que ter. Serviço que não tem selo de qualidade do INCA ou do CBR, a gente não recomenda que faça. O Quintador tem, ele foi aprovado já nos primeiros anos de funcionamento. Um pouco sobre o autoexame. Ele foi meio que abandonado. Por que ele foi meio que abandonado? Porque as mulheres palpavam muitas coisas que não eram, davam muito falso positivo. Atualmente ele está sendo resgatado porque se percebeu que como é que se diz, antecipa a ida daquela mulher para o médico, que ela tenha uma alteração de exame clínico que não seja suspeita pelo profissional especializado, apressa a ida dela para o médico, e aí a estratégia está sendo resgatada, não como detecção de lesões não palpáveis. Então, ele causa um benefício individual, mas não é uma ação populacional de rastreamento. O nosso país, eu acho que ele tem que investir na mamografia e não no autoexame. Então, uma paciente como essa, se ela palpa a mama, ela não precisa deixar uma lesão chegar nesse tamanho, né? Se ela palpa e se ela tem acesso, mas aí é papo para um outro chope. Muito bem, o que eu posso fazer para evitar? Bom, eu posso me cuidar, né? Todo mundo sabe qual é o nosso final, a gente não precisa falar, quer dizer, eu já estou, nem me importo mesmo, já estou me preparando, arrumando documentos, tudo. Mas, enfim, o que eu posso fazer para chegar melhor lá? Eu posso fazer, me cuidar, né? Ainda mais quem é da área de saúde, tem que se cuidar primeiro para poder cuidar do outro. Então, é você não ser obesa, não ser sedentária, não fumar, não ter uma alimentação incorreta. Ah, mas você é assim? Não, é claro, eu tenho as minhas escapadas, eu tenho as minhas escorregadas, né? Já fumei quando era moda, né? Mas atualmente não fumo mais, procuro melhorar cada vez mais a minha alimentação. Então, isso aí são os fatores onde você pode se preparar melhor o seu corpo para, numa eventualidade de você desenvolver qualquer doença, que a gente sabe que pode acontecer. Câncer de mama masculino é muito pouco, ele não é alvo de rastreamento. O que está se percebendo agora é que, nessa confusão toda de transgêneros, transexuais, etc., LGBTQ, na população que usa hormônio, a gente sabe que parece que está havendo uma incidência maior no sexo masculino. Parece. Então, várias pessoas se dedicam e estudam isso. Ultrassonografia e ressonância tem indicações específicas, não substituem a mamografia. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, porque não há tempo, eu tenho certeza até que eu já ultrapassei o meu horário. E aí, só mostrando aqui as ações lá no Quintador. Lá no Quintador, em 2020 e 2021, né, vocês sabem que as funcionárias elas têm uma coparticipação quando elas fazem algum exame pelo sistema de saúde da rede. Então, no ano de 2020 e no ano de 2021, a direção do Quintador abriu mão dessa coparticipação, ou seja, o hospital bancou, eu abri mão dos meus honorários e nós fizemos o Outubro Rosa para as funcionárias do hospital. E aí, então, em 2020, foram convidadas 413 funcionárias que tinham idade a partir de 40 anos. E olha só 208 aceitaram, quer dizer, mamografia grátis, no lugar que trabalha, e só 208 aceitaram, perto de 50%, até um pouquinho mais abaixo. Detectamos um caso de câncer de mama, um carcinoma in situ, e a paciente se beneficiou. Em 2021, foram convidadas 438, só 196 aceitaram. Então, a gente faz essas ações, e aqui nenhum caso foi detectado, porque quando a gente faz a primeira rodada, a gente detecta 6 a 10 casos em 1.000 mulheres. Na segunda rodada, em 100 e poucas, a gente não esperava detectar. Epidemiologicamente está super correto, não houve falha. Mas o que eu fiquei triste é a mamografia lá, não precisava nem pegar condução.
era só agendar e descer no horário adequado, e a adesão não foi a recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é no mínimo 70%. A Organização Mundial de Saúde fala, se você não tem certeza que vai cobrir 70% da sua população, esquece, pega o recurso e aplica em outra ação, né? Outra ação de saúde. Duas perguntinhas aqui. Quem está na idade aqui já fez a sua mamografia? E para os homens, você já cobrou da sua mulher, da sua amante, da sua ficante, do seu tico-tico no fubá, a mamografia, se ela está na faixa etária? Então, isso é para refletir. Da sogra pode ser que não, né? Mas, enfim, há casos e casos. Então, aqui é para mostrar para vocês, é aceitar, entregar, confiar, agradecer. Aceitar, antes de fazer a nossa parte, essa paciente aqui tem o maior orgulho dela, ela recidivou, ela teve o câncer de mama, recidivou, tratou e aí correndo maratona. A foto dela está aí porque ela deixou. Então, é um orgulho, um exemplo. Agradecer a doutora Fernanda, a Débora, que são as pessoas que eu fico mais em contato, a todos os participantes, a todos os organizadores. Isso aqui é Ikebana, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é da minha religião, mas não necessariamente precisa ser. E aí, assim, estudo com flores, né? Aqui, no caso, é uma variação de 2 vasos, estudo de linha, estudo de face e volume, que é uma coisa que eu faço, né, nas minhas horas vagas. Agora, nem tanto, porque Redditor está danado, viu? Tá? Mas é com o maior prazer que eu fico bastante lá no Quinta Dó, e aí a gente vai fazendo assim na medida do possível. Então, adoro flores, as flores representam purificação do ambiente, renascimento, e aí adorei receber essas aqui, e era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Liete, mais uma vez pela palestra. Acho que agora a gente passa, então, para a Laura, pode ser? E depois a gente comenta todo mundo junto, não é melhor? Pode ser? Então tá, obrigada, Laura, mais uma vez. Obrigada, doutora Fernanda, obrigada, Débora, obrigada a todo mundo do IDOR, fico muito, muito feliz e muito bom ouvir a palestra da doutora Eliette, adorei, e sempre lembrar que o Outubro Rosa, eu acho que a mensagem principal é a da doutora Eliette, mamografia salva vidas. Então, essas 2 perguntas que ela fez no final, é a pergunta que a gente tem que levar para casa no fim do dia, e tentar fazer com que todas as mulheres que estejam na faixa etária de fazer, façam seus exames, e é assim que a gente vai ter melhores resultados. Eu tenho um monte de slides aqui, mas eu vou tentar encurtar para a gente poder ter mais tempo para perguntas no final, e porque também muito das coisas são parte do que da doutora Eliette já comentou. Então, aqui de incidência, esse daqui é um gráfico de incidência do Globocan, que é um site muito legal, se vocês quiserem olhar, porque você consegue fazer a pizza do jeito que você quiser. Mas entender que câncer de mama no mundo, a gente sempre bate na tecla de fazer o diagnóstico precoce, porque esse é um câncer que ainda mata muitas mulheres. Então, é o câncer que mais mata mulheres. 15% das mortes por neoplasia no mundo são por câncer, é o diagnóstico por câncer que mais mata mulheres. E quando a gente vê nas mulheres jovens, 1/4 da mortalidade. Então, muito provavelmente a gente tem um mês, muito provavelmente não, a gente tem um mês rosa, depois agora tem mês de todas as cores, mas o Outubro Rosa vem muito, vou falar no final, mas vem muito porque todos nós conhecemos alguém que teve esse diagnóstico e muitas vezes a gente vai conhecer alguém que faleceu dessa doença. Então, esse aqui já está até desatualizado, esse aqui é de 2018, mas a gente está com mais de 60 mil casos. O doutor Eliette já trouxe aqui os casos novos, né? Eu coloquei aqui os dados de São Paulo, a gente tem uma população maior, e a gente tem 5.900 casos em São Paulo, capital. Então, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama durante a vida.
e uma em cada 35 vai falecer da doença. E a gente tem mortalidade que vem diminuindo, mas a gente tem melhores tratamentos, eu vou falar um pouquinho deles para vocês. A gente sabe hoje que para quem a gente faz terapia de reposição hormonal, não é para todo mundo, então a gente tem essa possibilidade muito mais controlada, por assim dizer, mas o que realmente faz diferença na mortalidade por câncer de mama é o diagnóstico precoce, que foi toda a aula da doutora Eliette. Então, como a gente já falou, embora a mortalidade venha caindo, ele ainda é o que mais mata mulheres. Mas se você olhar as mulheres, quando elas foram diagnosticadas lá nos anos 70, a gente tinha, ao final de 5 anos, de 100 mulheres que tinham sido diagnosticadas, 75% delas estavam vivas. E conforme os anos vão passando, a gente vai vendo que cada vez mais as mulheres ficam realmente curadas, né? Então, a doutora Eliette já falou, vou só colocar aqui, para a gente entender qual que é o motivo da gente fazer exames, né? Então, quando a gente tem uma lesão que ela é benigna e ela é precursora, imagine aqui na linha do tempo aqui, né? O tempo vai passando, em algum momento acontece alguma coisa que ela vira uma lesão maligna. Em algum momento essa paciente vai ter sintomas, vai palpar um nódulo. E aí se a gente nesse momento, a partir do nódulo, que a gente pode fazer um diagnóstico e um tratamento, né? Se a gente não fizer nada, essa paciente eventualmente pode falecer. Mas no momento que a gente tem um nódulo, faz o diagnóstico e o tratamento, a gente consegue curar essa paciente. Sempre? Não, não sempre, infelizmente. Agora, se a gente vai fazer um diagnóstico aqui, antes dela ter sintomas, a gente vai ter uma carga de doença menor. Então, a chance da gente curá-la é menor. E aí, quando a gente fala que é prevenção, e a doutora Eliette falou de prevenção secundária, é o que a gente chama de detecção precoce, a prevenção é o que a gente quer fazer antes da paciente, antes de qualquer mulher ter um diagnóstico. A gente consegue fazer isso efetivamente? Não, a gente não consegue. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o risco da gente um dia ter um diagnóstico, mas infelizmente a gente não pode falar que a gente evita necessariamente, a gente diminui o nosso risco pessoal, certo? Por que fazer diagnóstico precoce? Porque quanto mais precoce, maior a chance de cura, tá? E aí, basicamente, para a gente poder falar de tratamento, a gente tem que separar 2 tipos de tratamento. Aquela paciente que vai ter o diagnóstico como uma doença localizada, um paciente que tem uma doença não metastática, operável, e a paciente que tem uma doença metastática, uma doença avançada, né? Então, a paciente que tem uma doença localizada, ela é uma paciente potencialmente curável, e o tratamento dela é para deixar ela curada. Então, esse tratamento muitas vezes pode ser muito agressivo, porque o que a gente quer é que essa doença nunca mais volte e nunca mais volte a atrapalhar a vida dessa mulher. Quando a gente tem uma doença avançada, nesse momento, para a medicina, isso ainda é uma doença que a gente chama de incurável. Ah, Laura, mas tem gente que tem diagnóstico de doença metastática que fica curada? Tem. Mas isso ainda, infelizmente, é da ordem do milagre. Não é uma coisa que a gente pode prometer que com os tratamentos que a gente tem hoje em dia, a gente vai conseguir curar um número significativo de mulheres. Vai acontecer, mas infelizmente eles são casos raros, tá? E o câncer de mama, eu coloco essa doença crônica entre aspas, porque fato a gente tem muitas pacientes que têm doença metastática e vão fazer um tratamento como uma doença crônica, tá? E elas vão fazer tratamento para o resto da vida, mas não necessariamente vão morrer daquilo, das pacientes que têm doença avançada. Mas, infelizmente, para uma mulher mais jovem, por mais que a gente tenha tratamentos que prolongam o tempo de vida dela, a gente tem gente vivendo 20 anos com doença, sim, mas se essa mulher tem 40 anos, invariavelmente a gente vai ter uma abreviação do tempo de vida dela. Então, justamente por isso, quanto mais precoce eu faço o meu diagnóstico, maior a minha chance dessa paciente ficar curada para sempre. Se eu faço o diagnóstico no momento mais avançado, por mais que eu faça um tratamento curativo, tem um risco maior dessa doença retornar como uma doença avançada no futuro.
Então, é esse o grande objetivo da gente conseguir efetivamente fazer diagnóstico precoce, tá? E quais são os tratamentos, né? Então, aqui a gente tem, eu coloquei aqui 3 tipos de tratamento para a gente entender e falar um pouquinho sobre eles. Então, a gente tem, eu podia separar em 2, tratamentos locais e tratamentos sistêmicos, mas a gente tem os tratamentos que a gente chama de locais, a cirurgia e a radioterapia, e o tratamento com medicamentos em geral. A gente vai falar mais um pouquinho, tá? E aí, como que é o tratamento habitual dos pacientes que têm câncer de mama não metastático, doença localizada? Então, habitualmente, as pacientes com risco menor, baixo, a maior parte das pacientes, graças a Deus, fazem diagnóstico em estágios mais precoces, o primeiro tratamento delas vai ser com cirurgia. Tudo aquilo que a gente faz depois de uma cirurgia com intuito curativo. O paciente começa o tratamento, fez uma cirurgia, ficou sem doença nenhuma. Todos os tratamentos que a gente faz depois de um tratamento curativo, a gente chama de adjuvância. O que é adjuvância? São os tratamentos que a gente oferece justamente para diminuir o risco dessa doença voltar no futuro, tá certo? Então, desses tratamentos, a gente tem a radioterapia. A radioterapia é um tratamento também local e ela é indicada quando a gente tem basicamente 2 situações. Ou eu fiz uma cirurgia conservadora da mama, então essa cirurgia é uma cirurgia que preserva a mama, e aí para essa mama residual, essa mama que a gente ainda tem, a gente precisa complementar a cirurgia com uma radioterapia, porque ela foi uma cirurgia menor do que uma mastectomia. Ou mesmo em casos onde a gente tem eventualmente precisado de uma mastectomia, para doenças mais avançadas. Então, doenças que tinham um tamanho maior na mama, ou que tinham um número considerável de linfonodos na axila comprometidos. Então, nessas situações, a gente oferece a radioterapia como complemento para a cirurgia, para diminuir o risco de recorrência naquela localização, tá certo? E aí a gente tem os tratamentos com remédios. A gente vai falar sobre eles um pouquinho, mas só para vocês verem que habitualmente quando a gente precisa de quimioterapia, esse é o primeiro tratamento depois da cirurgia e depois que a gente termina a quimioterapia, que a gente vai fazer a radioterapia e o hormônio, tá certo? Quando a gente não precisa, a gente pode fazer esses 2, a gente começa os 2 juntos, mas se a quimioterapia for necessária, ela vem antes da radioterapia e da hormonioterapia, tá? E aí, só para colocar uma outra opção de tratamento que a gente vem fazendo cada vez de forma mais frequente, se a gente já definiu que essa paciente precisa de quimioterapia, seja porque ela tem uma doença, ainda que localizada na mama, que ela tem um volume maior, seja um volume maior de doença na mama, ou seja um volume de doença na axila, que ela vai precisar de quimioterapia, então a gente já definiu que ela precisa de quimioterapia, por conta desse volume da doença, ou porque a gente entende que esse tipo de câncer de mama é um tipo que precisa de quimioterapia, e eu resolvi não entrar muito aqui para a gente só tentar manter um debate mais amplo, mas nos tipos que a gente chama de triplo negativo, HER2 positivo, a gente entende que é importante, a gente já sabe que essa paciente vai precisar desses tratamentos, a gente pode, muitas vezes deve começar com quimioterapia como primeiro tratamento. Os tratamentos que a gente faz antes de uma cirurgia com intuito curativo é o que a gente chama de neoadjuvância, tá? E aí, a neoadjuvância foi desenvolvida inicialmente para pacientes que ou não tinham condição de operar, porque a doença era muito volumosa, ou quando aquela cirurgia que a paciente ia fazer era uma mastectomia, e se a gente conseguisse reduzir a doença dela, a gente conseguiria efetivamente fazer uma cirurgia conservadora, tá? Então, esse foi o motivo pelo qual a neoadjuvância foi desenvolvida. Mas hoje a gente tem uma situação onde a gente avalia na cirurgia após a neoadjuvância o que sobrou ali de doença. Na verdade, a paciente é operada, essa paciente, toda doença que ela teve algum dia, isso é retirado, e a gente avalia o anatomopatológico e entende se o nosso tratamento que a gente propôs foi eficaz para matar todas aquelas células. E com isso a gente tem uma avaliação, primeiro, prognóstica, então se a gente tem
o fato de a gente encontra que aquele tratamento que a gente propôs eliminou completamente todas aquelas células, a gente sabe que essa mulher tem um prognóstico, tem uma chance de estar curada muito maior do que aquela paciente, depois de fazer a cirurgia, foi tudo retirado, mas ainda existiam células viáveis. E essa informação é muito importante, não só para a gente ficar feliz da paciente que foi tudo bem, mas também para caso a gente tenha essas células ainda viáveis, a gente poder oferecer um passo além e oferecer uma chance maior de cura. Quando a gente faz a cirurgia primeiro, a gente faz o mesmo tratamento e a gente não tem essa avaliação, a gente perde a oportunidade de oferecer mais tratamento para quem precisa. Então, por isso, a gente tem utilizado cada vez mais a neoadjuvância em alguns tipos onde esse benefício está estabelecido, tá? E aí, finalmente, eu vou falar dos tipos de tratamentos que a gente tem, e eu podia ficar aqui falando o dia inteiro, ou até mais de um dia, sobre cada uma dessas coisas, mas, então, só para a gente pontuar, quimioterapia são um monte de remédios. Em câncer de mama, a gente tem aí mais de uma dezena de fármacos diferentes e, com certeza, perto da centena, e muitas dezenas, com certeza, de combinações diferentes que a gente pode oferecer de tratamento para as pacientes. Quimioterapia, ela não necessariamente é sempre endovenosa, mas no tratamento que a gente fala de quimioterapia na doença no cenário adjuvante ou neoadjuvante, essa quimioterapia é toda endovenosa mesmo, tá? Então, são remédios que vão ser aplicados pela veia do braço ou por um catéter, eventualmente. Não é obrigatório que seja por um catéter, mas pode ser. E isso é uma aplicação feita em ciclos, e a gente tem os efeitos colaterais que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar. O mais impactante costuma ser a queda de cabelo. Os fármacos que a gente... Poxa, Laura, mas 2022 não é possível que vocês não tenham algo melhor que não caia o cabelo. De fato, os fármacos que conseguiram efetivamente reduzir o risco dessa doença voltar no futuro, eles ainda cursam com esse risco de queda de cabelo importante. O que a gente conseguiu caminhar é com a touca gelada, que pode diminuir o risco de queda, mas para o objetivo que a gente tem, os fármacos que a gente ainda utiliza hoje, que são os tratamentos eficazes para isso, ainda tem a queda de cabelo, que é algo muito relevante para as pacientes. E a gente tem o que a gente teve, a gente não conseguiu necessariamente tirar todos os efeitos colaterais desses tratamentos com o desenvolvimento. O que a gente tem melhor suporte, seja para queda de cabelo, seja para náuseas, a gente tem suporte ao redor disso, que melhorou muito, né? E a gente tem terapias mais seguras. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande com o risco, por exemplo, de cardiotoxicidade. Hoje a gente migrou para usar esse tipo de remédio cada vez menos, então a gente tem remédios mais seguros e tratamentos complementares que vão diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. E a outra coisa que a gente caminhou muito em relação a isso é entender melhor quem de fato precisa de quimioterapia. Faz uns 20 anos, a grande maior parte das mulheres que tinham diagnóstico de câncer de mama recebia quimioterapia, porque é isso que a gente sabia na época, mas hoje a gente aprendeu com avaliações moleculares que tem um número enorme de pacientes, com certeza 60% das pacientes que recebiam quimio nos anos 2000 hoje não precisam. Então, isso aprendendo mais sobre a biologia e podendo selecionar quem de fato precisa de quimio. Então, isso são as mensagens mais importantes sobre a quimioterapia. No outro slide eu chamei de hormonioterapia, e esse é um nome que a maior parte das pessoas usa para falar desse tratamento. Eu não gosto do nome hormonioterapia, nem muito de endocrinoterapia, que é só um jeito mais bonito de falar. Quando eu falo sobre esse tratamento para as mulheres que vão efetivamente receber, eu falo para elas que é um bloqueio hormonal. A maior parte dos tumores de mama são tumores que têm receptores hormonais, se alimentam de hormônio feminino. Então, o tratamento para eles é um bloqueio hormonal. Para mulheres jovens, por exemplo, em alguns casos, a gente precisa induzir menopausa, por exemplo. E para as mulheres que já passaram
da menopausa, a gente tem bloqueadores, comprimidos, esses provavelmente vocês têm ouvido falar, comprimidos que que a paciente toma todo dia, um comprimido por dia por pelo menos 5 anos, tá? Então, isso popularmente é chamado de hormonioterapia, mas eu acho que o nome mais correto é bloqueio hormonal, porque efetivamente é isso que a gente faz. Então, esses tratamentos, eles são menos agressivos do que a quimioterapia, mas eles obviamente podem trazer desconfortos que não são assim, preocupantes ou tão intensos quanto a quimioterapia, mas eles podem ter impacto em qualidade de vida, e grande parte do que eu faço no meu dia a dia é cuidar para que as mulheres possam efetivamente receber um tratamento que vai diminuir muito o risco de recorrência. Então, o bloqueio hormonal, ele muitas vezes pode ter um efeito mais importante que a quimio, obviamente, dependendo do tipo, mas a redução de risco que a gente está trazendo com o bloqueio hormonal é em torno de 50%, é espetacular. É das terapias mais eficazes que existem em oncologia, mas nem sempre é fácil da paciente tomar, tá? Por conta dos efeitos colaterais. Quando a gente fala de terapias novas e modernas, imunoterapia é algo que vocês provavelmente ouviram falar, e imunoterapia, a gente em câncer de mama chegou meio tarde nesse bonde aí, e a gente hoje tem indicações para doença triplo negativa somente. São tratamentos caros, mas que melhoraram a resposta e o tempo de vida das pacientes. É significativo, são tratamentos importantes, mas a sensação que a gente tem é que ainda é pouco, tá? Então, para essas pacientes, eu acho que a gente ainda precisa fazer muito melhor, e mais importante, a gente precisa entender quem são os pacientes que de fato precisam desse remédio. Então, hoje a gente já tem uma boa seleção de pacientes, mas isso ainda espera, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue melhorar essas indicações. Remédios que são importantes hoje em dia, que são os inibidores de CDK4/6, eu deixo de colocar aqui, porque é muito provável que se vocês tiverem contato, tiverem alguém que esteja fazendo tratamento, a indicação desses remédios tem aumentado muito. Então, são inibidores de ciclo celular, que a gente faz em combinação com endocrinoterapia. Os remédios são o palbociclib, ribociclib, abemaciclib, e eles têm ganhado um espaço muito importante. De fato, mudaram muito o tempo de controle da doença metastática, em doença receptor positivo, dobrou o tempo de controle da doença, e a gente agora tem resultados de que esses tratamentos, um deles especificamente, conseguiu diminuir a chance de recidiva, que inclusive é um estudo, foi o primeiro fase 3 que a gente abriu no IDOR em São Paulo, e tem uma publicação com a filiação do IDOR. Então, a gente é muito feliz de trazer inovação para as pacientes através da pesquisa clínica. Os anti-HER2 eu coloquei aqui, porque eu acho que são a história mais bonita em oncologia, no sentido de que o HER2 é uma proteína que fica na membrana das células, a gente tem várias células, e em 20 a 30% dos tumores de mama, ele está o que a gente chama de hiperexpresso, tem mais dessa proteína. E essa doença que tem essa hiperexpressão é uma doença mais agressiva. Então, o que é muito bonito dessa história é que lá nos anos 80 isso foi identificada essa proteína, foi identificado o gene que codifica essa proteína, foram feitos estudos em milhares de amostras de tecidos e visto que, de fato, isso é uma doença diferente, com um comportamento biológico diferente, e se desenhou um anticorpo, que é o trastuzumab, que, por bloquear essa via que está ativada, conseguiu anular esse efeito, e as pacientes que foram tratadas com trastuzumab, isso mudou, era um tipo muito temido de câncer, muito agressivo, que falhava os tratamentos que a gente tinha, e melhorou de forma, assim, muito, muito drástica e relativamente rápida. Se você falar que em 20 anos da descoberta da proteína até você ter a aprovação de um fármaco
que mudou a história natural da doença, eu acho que é lindo, é muito bonito. E de lá para cá isso não parou, a gente tem uma quantidade de tratamentos anti-HER2 que não parou de crescer, e a gente tem recentemente novos agentes que a gente chama de ADCs, que são conjugados droga-anticorpo, que estão conseguindo entregar melhores tratamentos para essas mulheres com resultados incríveis. Então, o tratamento do câncer de mama tem ficado, não sei se é cada vez mais complexo, mas talvez a palavra seja cada vez mais completa ou cada vez mais direcionado para cada paciente, mais individualizado, para a gente poder trazer mais benefício para cada uma delas. Isso eu acho que era o mais importante da minha mensagem, eu não quero atrasar demais, porque eu sei que a Michelle ainda vai falar, mas eu só queria falar rapidamente do que a gente pode fazer para diminuir o nosso risco de ter câncer. Então, é o que a doutora Eliette falou assim, mas eu faço mamografia todo ano e aconteceu isso comigo. A mamografia não evita que a gente tenha câncer, ela vai fazer o diagnóstico precoce para a gente ter a maior chance de cura. Mas o que a gente pode fazer para diminuir o nosso risco pessoal? Então, cigarro, apesar de que o cigarro não necessariamente tem uma indicação direta como o câncer de mama especificamente, ele vai trazer um monte de outros problemas que pode, inclusive, diminuir a chance da gente receber tratamentos que a gente precisa para câncer de mama. Então, parar de fumar é provavelmente a decisão mais importante que alguém vai tomar para a saúde. Então, eu sei que não tem muito a ver com o Outubro Rosa, mas quando a gente está falando de diminuir riscos, a pessoa que conseguir parar de fumar está fazendo uma ação fundamental, tá? Bebida alcoólica é algo que a gente fala pouquíssimo no Outubro Rosa, mas em câncer de mama isso pode aumentar em até 10% o risco de câncer de mama. E quando a gente olha os estudos, o risco que pode trazer o álcool, o tamanho do consumo que aumenta esse risco é 3 vezes na semana, que é algo que com certeza na pandemia um monte de gente tomou mais, porque não conseguia sair. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso. Lógico, ninguém é perfeito, mas a gente ter atenção e tentar colocar o álcool como uma exceção na nossa diversão e não como uma regra. Dieta balanceada serve para tudo, mas a gente tem dados especificamente para câncer de mama, onde a quantidade de gordura, se a gente conseguir diminuir a quantidade de gordura que a gente ingere, a gente consegue ter uma proteção e uma diminuição do risco de ter câncer de mama. Atividade física, se eu fosse falar uma coisa, além de parar de fumar, é atividade física. Atividade física, a gente tem um monte de dados, que a gente reduz o risco de ter diagnóstico de câncer e de quem já teve o risco de recorrência, diminui o risco de recorrência. Então, eu acho que a gente não tem o que falar, além de que a pessoa que pratica atividade física, quando tem um diagnóstico de câncer de mama, tolera muito melhor todos os tratamentos. Então, é essencial a atividade física para a gente pensar em saúde como um todo, né? Então, e só para finalizar, por que Outubro Rosa? Então, essa moça aqui, ela faleceu de câncer de mama e a irmã dela disse que ela não ia descansar enquanto a gente não encontrasse a cura. Então, começou com os lacinhos rosa, isso tomou o mundo, a gente hoje tem prédios iluminados de rosa para chamar atenção para a causa, e é isso que a gente faz todos os dias, cuidar das mulheres e procurar inovações e responder perguntas que possam fazer com que a gente chegue mais perto de que essa doença atrapalha a vida das nossas mulheres. Então, muito obrigada. E fico aqui às ordens para perguntas. Obrigada pela atenção e pelo convite.
com vocês aqui participando desse, que vem em todos os eventos, são sempre super convidados. E eu queria apresentar mais uma vez a Michele, que na hora da apresentação não falei todas as credenciais. A Michele é a nossa enfermeira, especializada em oncologia, recém-doutora em ciências da saúde, né? É a nossa gerente do ensino e coordena também a nossa residência multiprofissional. Obrigada, Mi, vai falar então agora desse acolhimento, o que acontece, como a gente pode ajudar quando o diagnóstico vem positivo. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão vendo minha tela? Acho que está trocado aqui, né? Peraí. Dá para ver, Mi, mas está naquela na tela 2. Deixa eu tirar aqui, ó. Cabo. Pronto. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí, né, a doutora Fernanda, a Débora, a todo o pessoal aí do IDOR pelo convite, né, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, né, a palestra da doutora Eliette e da doutora Laura foram espetacular, e eu fico aí com a missão de fechar, né, essa nossa atividade, trazendo um pouquinho um outro olhar em cima de tudo isso, né, falando um pouquinho da questão do acolhimento, da importância de ter uma atuação multidisciplinar, né, frente ao diagnóstico, né, lembrando aí, reforçando tudo que já foi falado, que o mais importante é a gente prevenir, a gente detectar precocemente, mas também trazer um pouco a importância, né, de todo esse trajeto que o paciente que recebe esse diagnóstico, né, a paciente que recebe esse diagnóstico, ela enfrenta, né, e o quanto é importante aí a gente estar junto dela. Então, só retomando um pouquinho aqui a questão da linha do cuidado, né, desse paciente, e obviamente que aí eu puxo a sardinha para o meu lado, né, que eu sou enfermeira, a gente tem um olhar complementar ao do médico. Então, quando a gente olha nessa figura, né, que uma figura aí ilustrada pelo INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, que ele mapeia muito bem essa linha do cuidado e é um pouco do que foi trazido aqui hoje, né, para vocês. Então, a importância aí do momento do rastreamento, do diagnóstico precoce, né, dessa paciente, né, dessa mulher, a necessidade de um encaminhamento para uma consulta especializada mediante a suspeita de um nódulo, né, que necessita aí de uma investigação, seguindo para a fase de diagnóstico, né, com a realização de exames laboratoriais, de imagem e até outros exames, né, além da biópsia, e mediante essa confirmação, então, a necessidade do tratamento do câncer de mama, que a doutora Laura trouxe aí lindamente para a gente, né, todo esse panorama geral no cuidado e no tratamento da paciente com o câncer de mama, lembrando que, como a doutora Laura colocou, nós temos aquele tratamento em que tem o objetivo de curar essa paciente, isso está diretamente relacionado com o momento em que esse câncer ele é diagnosticado, então, se é um câncer mais avançado, ou que tem metástase, né, a gente sabe que a chance de cura dessa paciente, ela diminui, né, frente que quanto mais precoce tem o diagnóstico, maior é a chance de cura, né, lembrando que, infelizmente, alguns pacientes evoluem para um quadro de cuidado paliativo, onde a doença não tem essa possibilidade de cura, e que isso faz parte também aí desse cuidado, né? Então, se é uma paciente que não alcança a cura por N motivos, né? A gente tem aí também que lembrar de trazer essa qualidade de vida, o conforto, o alívio para esse paciente. Falando um pouquinho em relação ao acolhimento, né? O acolhimento, ele é crucial, então, mediante o diagnóstico do câncer de mama, é muito importante a gente falar um pouquinho desse acolhimento, e quando eu falo do acolhimento, eu não falo só do paciente. A gente tem que lembrar sempre que o paciente, ele está inserido dentro de um contexto social,
familiar, né? E que isso vai ter interferência em toda essa linha e em todo esse processo de tratamento, de enfrentamento do diagnóstico, né? Então, a importância de toda a equipe, né? O médico, o enfermeiro, farmacêutico, as outras especialidades médicas que estão envolvidas, né? O cirurgião, o radioterapeuta, essa importância do acolhimento, né? De entender de fato o que esse diagnóstico representa para aquela mulher, né, naquele momento, qual é o contexto que ela está vivendo, né, a depender se ela tem uma vida social ativa, ela é casada, ela não é casada, ela tem filhos, ela não tem filhos, ela tem vontade de ter filhos, enfim, é uma série de pontos de interrogação, né, mediante esse diagnóstico, que é extremamente importante essa sensibilidade do profissional que acompanha e que cuida, né, lembrando sempre da essencialidade aqui, da humanização desse cuidado, e, de novo, respeitando a individualidade dessa paciente. E olhando muito de uma forma holística, o que seria isso? Olhando o todo, né? A gente tem que olhar para essa paciente por completo. Eu não posso olhar só do ponto de vista técnico, né? De falar o que essa paciente vai sentir ou não, a depender do tipo de tratamento que ela está inserida. A gente tem que levar em consideração os aspectos físicos, obviamente, mas os aspectos emocionais e todo o contexto social, como eu já falei. Esse olhar é muito importante, né, na determinação até mesmo do enfrentamento, de entender o momento do paciente, né, eu já tive paciente que, desde o início, a importância de você ter um psicólogo acompanhando, enquanto que outros, de fato, não têm essa necessidade, né, isso é um exemplo, assim como outras situações e outras especialidades, mas, de fato, a importância da identificação dessa necessidade e desse olhar como um todo faz toda a diferença na condução desse tratamento, até mesmo no desfecho, né, de você ter a paciente com um canal aberto de comunicação, né, com a equipe de saúde, e aí eu trago muito a importância da orientação dessa paciente, dessa família, né, respeitando sempre o desejo. Eu já tive situação de ter paciente dentro do consultório, né, acabou de receber o diagnóstico, e o paciente virar e falar, eu não tenho condição de ouvir nada do que você tem para me falar, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que respeitar esse momento, né, enquanto que outros saem e falam, eu quero que você me fala tudo que vai acontecer, né, o que eu vou sentir. Então, os efeitos colaterais, como a doutora Laura mostrou, existe uma gama de classes terapêuticas, né, e de combinações, e cada uma dessas combinações, ou de cada classe desses medicamentos que são usados para o tratamento da paciente com câncer de mama, elas podem ter efeitos colaterais diferentes, né? Então, a importância de dar visibilidade para esse paciente, essa família, do que é esperado, né? Do que não é esperado, quais são os cuidados que são importantes, isso diminui muito a ansiedade, né? Melhora a relação de confiança que é construída com essa equipe. E, de novo, a importância não só do médico, não só do enfermeiro, mas do psicólogo, do nutricionista, como a doutora Laura colocou, a questão da queda do cabelo, isso é muito importante, né? Mexe muito com a autoimagem da paciente, né? Então, de você acolher, de você ajudar, de você, de fato, estar ali presente para conduzir esse paciente durante essa trajetória, né? Que, para nós que somos profissionais, isso se torna corriqueiro. Mas quando a gente está com um paciente na frente da gente, né, ou com um familiar de um paciente que está enfrentando essa situação, para aquela pessoa, para aquela família, é tudo muito novo,
Então, a gente, enquanto profissional, tem que se recordar disso, que é óbvio para a gente, nem sempre é para aquela família. Isso faz parte de toda essa orientação do paciente, né, e da família. Um ponto importante também é a questão do manejo de sintomas, né? Então, você ter ali um profissional que faz essa comunicação, que se torna um profissional referência para essas pacientes, em que a gente faz o monitoramento, né? É muito importante você acompanhá-los, né, nesse período em que ele está fazendo esse tratamento, para ajudar na detecção precoce de algum efeito colateral que chame atenção, ou que precise de uma intervenção, como a doutora Laura falou, né? O paciente tem náusea, tem vômito. Existe uma série de medicamentos que podem ser feitos, que são feitos profilaticamente no dia do tratamento, mas que o paciente também pode ter outras opções para usar em casa, para que isso seja controlado, que não interfira, ou interfira o mínimo possível na alimentação, né, na questão do apetite. Então, esse acompanhamento e, de novo, identificando individualmente qual é a necessidade, né? É óbvio que quando a gente olha os dados, né, que a gente tem, existem necessidades que elas são comuns nessas pacientes com câncer de mama, né? Então, a questão da queda do cabelo, as questões relacionadas à sexualidade, né? Aquelas mulheres que perdem a mama, né, que é necessário realizar a retirada completa da mama. Tem toda uma questão de autoconfiança, a questão da funcionalidade dessa mulher em termos de fato de conseguir dar conta, né, de se ela é mãe, se ela trabalha, né, a questão da fadiga, como a doutora Laura falou, a atividade física ajuda essas mulheres também, né, no caso de durante o tratamento, né, elas vão melhor porque tem uma performance status melhor. Então, entender tudo isso, né, às vezes a questão da náusea e vômito para um paciente não é problema, enquanto que para outros, às vezes, só de pôr o pé dentro do lugar onde ele vai fazer a infusão dessa quimioterapia já é motivo dele ficar enjoado, né? E sempre aí esse enfermeiro ajudando em toda essa intervenção, em toda essa interlocução. E aí eu termino aqui fazendo um fechamento muito em cima de tudo que já foi colocado, relembrando o motivo, na verdade, da gente estar aqui hoje, né? O motivo da gente estar aqui hoje conversando, né, no primeiro dia útil de outubro, é de fato a gente conscientizar todo mundo da importância da prevenção e do rastreamento precoce. Nada disso do que eu falei, né, em termos de manejo de sintomas, de intervenção precoce, detecção, ou todos esses tipos de tratamento que a doutora Laura trouxe, eles são necessários, ou eles acontecem se a gente conseguir, de fato, prevenir, principalmente, ou se a gente consegue detectar precocemente, para que seja um estágio muito inicial, né, em que muitas vezes cirurgia ou algum outro tratamento associado, né, o menos invasivo possível, o menos tóxico possível seja indicado, né? Então, lembrando a questão, né, como a doutora Laura já disse, de ter uma boa alimentação, a importância da prática de atividade física, né, parar de fumar, evitar, né, a ingestão alcoólica, e a questão também que a doutora Eliette trouxe, que é muito importante, é da mulher se observar, né, de observar se tem alguma alteração de fato na mama, estar sempre atento, fazer o acompanhamento, né, com o seu médico, para que isso possa ser, se caso, né, tiver algo suspeito, possa ser identificado precocemente. Era isso um pouquinho que eu queria trazer para vocês, né, lembrando que a melhor cura contra o câncer de mama é a prevenção e o diagnóstico precoce. Obrigada, eu fico à disposição.
Obrigada, Michele. Acho que a gente volta para o início, né, das falas de hoje. Queria agradecer demais às 3 palestrantes. Eu acho que a gente teve um workshop, na verdade, sobre o tema, né, desde do rastreio ao tratamento médico, ao acolhimento como um todo, né? E acho que pelo avançar da hora, mesmo que eu sei que tem alunos aqui, que o professor está esperando do outro lado, né? E também que temos um lanchinho aqui, então quem estiver presencialmente vai poder conversar com o doutor Eliette e com os outros aqui. E deixo um beijo, então, para a Laura e para a Michele mais uma vez. Obrigada. E acho que as flores estão chegando já aí, viu? Que eu já soube que a Débora está ali resolvendo. Um beijo, tchau. Obrigada. Obrigada, gente.